Você já ouviu falar que Jesus desceu ao inferno entre a sua morte e a sua ressurreição? Para muitas pessoas, a crucificação é o ponto máximo da fé cristã. Para outras, é a ressurreição que traz o maior impacto. Mas existe um espaço de 3 dias situado entre esses dois eventos que continua sendo um dos maiores mistérios da fé. O que aconteceu com Jesus durante o tempo em que esteve morto? O silêncio do túmulo escondeu o maior ato de vitória espiritual já realizado. E compreender isso muda completamente a forma como enxergamos o plano da salvação. O Novo Testamento não nos fornece um relato detalhado e cronológico desses 3 dias. Ainda assim, passagens espalhadas pelas Escrituras apontam para uma realidade poderosa e, ao mesmo tempo, cercada de mistério. A primeira pista está em Atos 2:31, quando Pedro, citando o Salmo de Davi, declara que Cristo não foi deixado no Hades e que sua carne não experimentou a corrupção. O termo Hades aqui não significa exatamente o inferno como entendemos culturalmente, mas sim o lugar dos mortos, uma espécie de dimensão espiritual onde os espíritos iam após a morte. Esse lugar era dividido em 2 partes, uma de descanso, chamada no judaísmo de seio de Abraão, e outra de tormento, destinada aos ímpios. Essa concepção aparece claramente na parábola de Jesus sobre o rico e Lázaro, em Lucas 16. Já em Efésios 4:9, Paulo escreve que Cristo desceu às partes mais baixas da terra. E em 1 Pedro 3:18 a 19, encontramos talvez a passagem mais intrigante de todas. Cristo, tendo sido morto na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Esses textos, quando unidos, apontam para uma realidade fascinante. Jesus não ficou inerte no túmulo. Ele desceu às regiões mais profundas para cumprir um propósito divino. Mas o que exatamente Jesus fez lá embaixo? Existem 3 interpretações principais que os estudiosos da Bíblia apresentam. A primeira é que ele proclamou vitória sobre os demônios. Colossenses 2:15 afirma que Jesus despojou os principados e potestades, expondo-os publicamente e triunfando sobre eles. Isso significa que, ao morrer na cruz e entregar-se ao Pai, ele quebrou definitivamente o poder das trevas. O inferno, que parecia ter vencido, descobriu que tinha caído em uma armadilha divina. Enquanto o corpo de Cristo estava deitado na sepultura, seu espírito estava triunfando sobre o reino das trevas, declarando que a vitória já estava consumada. Imagine essa cena. Os portões sombrios do abismo se abrem e uma luz irradiante invade aquele lugar. Os demônios, que celebravam a morte do Filho de Deus, agora se veem diante da sua glória. Aquele que havia sido pregado em fraqueza, agora surge em poder. O inferno não foi capaz de detê-lo. Esse momento simboliza que nenhum poder espiritual maligno pode mais escravizar aqueles que pertencem a Cristo. A segunda interpretação é que Jesus pregou aos espíritos em prisão. Quem seriam esses espíritos? Alguns estudiosos acreditam que eram os anjos caídos mencionados em Gênesis 6, que teriam se rebelado e sido aprisionados até o juízo final. Outros defendem que se tratava de almas humanas que haviam morrido sem conhecer plenamente a promessa da redenção. O fato é que Pedro declara que Jesus foi até esses lugares espirituais e proclamou sua mensagem. Não se tratava de uma segunda chance de salvação para os ímpios, mas sim de um anúncio de que o plano de Deus havia se cumprido. Era a declaração de que o poder da morte tinha sido vencido e de que o reino de Deus estava sendo estabelecido de maneira definitiva.
A terceira interpretação é que Jesus libertou os justos que aguardavam no seio de Abraão. De acordo com a tradição judaica e com a parábola de Jesus em Lucas 16, antes da sua morte, os justos não iam diretamente para a presença de Deus. Eles aguardavam em um lugar de descanso até que o sacrifício definitivo fosse realizado. A cruz representou a ponte entre a humanidade e o trono divino. Assim, nesses 3 dias, Jesus teria descido para conduzir esses fiéis à presença eterna do Pai. Essa cena é descrita por alguns pais da Igreja como a descida triunfal de Cristo, em que ele conduziu um cortejo de almas libertas, abrindo as portas da eternidade. Imagine essa imagem: correntes quebrando, portas antigas se abrindo e a luz divina iluminando os que esperaram séculos por aquele momento. Jesus não apenas venceu a morte, ele também abriu os céus para os que creram antes da sua vinda. Essas 3 interpretações não são excludentes. Elas se complementam e apontam para um mesmo fato. Nos 3 dias entre a sua morte e ressurreição, Jesus estava em ação. Ele não ficou em silêncio, mas realizou um trabalho profundo, invisível aos olhos humanos, mas decisivo para toda a história da humanidade. Enquanto os discípulos choravam e acreditavam que tudo havia terminado, Cristo estava conquistando a vitória final. A cruz não foi derrota, foi triunfo. O túmulo não foi silêncio, foi palco de uma batalha espiritual cujo resultado ecoa até hoje. Mas o que isso significa para nós? Em primeiro lugar, significa que não há lugar onde Cristo não possa chegar. Se ele desceu até as partes mais baixas da terra, se atravessou as sombras mais densas, então não existe escuridão na nossa vida que ele não possa iluminar. Não há pecado tão profundo que a sua graça não possa perdoar. Não há corrente tão pesada que a sua vitória não possa quebrar. Jesus não apenas morreu por nós, ele também desceu ao mais fundo da existência para garantir que nada pudesse nos separar do amor de Deus. Em segundo lugar, esse acontecimento nos mostra que a vitória da ressurreição começou antes mesmo do domingo de manhã. Quando Jesus bradou na cruz, "Está consumado", não era apenas uma declaração de fim, mas de cumprimento. A partir dali, todo o poder do pecado e da morte já estava derrotado. Os 3 dias no túmulo não foram dias de derrota, mas de preparação para a manifestação da maior glória. A ressurreição foi o ápice, mas a vitória começou na descida ao Hades. Em terceiro lugar, esse mistério nos desafia a viver com esperança. Muitas vezes passamos por períodos de silêncio em que parece que Deus não está agindo. Assim como os discípulos, achamos que tudo terminou, que o plano falhou, que não há saída. Mas os 3 dias mostram que, mesmo quando não vemos nada, Deus está trabalhando. Mesmo no silêncio, Ele está em ação. Mesmo nas trevas, a sua luz está preparando um novo amanhecer. A fé cristã é a fé de que, após o silêncio do sábado, sempre virá a manhã da ressurreição. Esse tema também nos ajuda a compreender melhor a grandiosidade do sacrifício de Cristo. A morte na cruz foi o pagamento. A descida ao Hades foi a proclamação da vitória. A ressurreição foi a manifestação dessa vitória. Cada etapa do processo nos mostra que Deus não deixou nada incompleto. Ele não apenas morreu por nós, mas também garantiu que a morte não tivesse mais poder sobre aqueles que nele confiam. Isso é o que Paulo celebra em 1 Coríntios 15, quando declara: "Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão?" O aguilhão da morte foi removido porque Cristo venceu.
Quando olhamos para esse mistério, podemos também perceber como o plano de Deus estava sendo construído desde o início da história. Os profetas apontavam para ele, as promessas de Deus convergiam para a cruz, e até mesmo o silêncio dos 3 dias estava previsto. Davi, séculos antes, já havia escrito que Deus não deixaria sua alma no Hades. Tudo fazia parte de um plano perfeito, elaborado desde antes da fundação do mundo. Isso nos mostra que nada na nossa vida é por acaso. Se até os momentos mais sombrios de Jesus estavam sob o controle do Pai, também os nossos momentos de silêncio estão. Ele continua sendo soberano sobre todas as coisas. O que Jesus fez nesses 3 dias é um dos maiores mistérios da fé, mas também uma das maiores demonstrações do amor de Deus. Ele desceu ao lugar onde nenhum homem poderia ir. Ele enfrentou as trevas que nenhum ser humano poderia suportar. Ele abriu as portas que estavam trancadas para sempre e fez tudo isso por amor a nós. Quando entendemos isso, percebemos que a nossa fé não se apoia em símbolos vazios, mas em fatos espirituais que mudaram o destino da humanidade. Não seguimos um líder que apenas morreu por suas ideias. Seguimos aquele que morreu, desceu às profundezas, ressuscitou e hoje vive para sempre. Essa verdade nos dá coragem para enfrentar a vida. Porque se Cristo venceu até mesmo no silêncio dos 3 dias, então podemos confiar que Ele vencerá também nos silêncios da nossa história. Se Ele triunfou sobre os principados e potestades, então não precisamos temer os ataques espirituais que enfrentamos. E se Ele abriu as portas do céu para os que esperavam, então podemos ter a certeza de que também estaremos com Ele na eternidade. Talvez você nunca tenha refletido sobre isso. Talvez sempre tenha pensado que Jesus apenas ficou esperando a hora da ressurreição, mas a realidade é muito mais profunda. A cruz, o Hades e o túmulo vazio formam juntos a narrativa da maior vitória já registrada. Por isso, da próxima vez que você ouvir falar sobre os 3 dias entre a morte e a ressurreição, lembre-se, não foi silêncio, foi guerra. Não foi derrota, foi conquista. Não foi o fim, foi apenas o começo. E essa é a boa notícia. Se Jesus desceu ao Hades e venceu, então não há abismo na sua vida que Ele não possa transformar em vitória. O que parecia perdido, o que parecia terminado, o que parecia sem saída, já está coberto pela sua vitória eterna. A descida de Jesus ao inferno é a prova de que nada pode impedir o amor de Deus de alcançar você.